A paz do Senhor a todos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Livro de Neemias, do seu capítulo de número 3. Deus abençoe. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 6. Amém? Livro de Neemias, capítulo de número 3. A partir do verso de número 6 da palavra do Senhor. Hoje é o terceiro dia desse propósito de restauração, aonde nós chegamos sobre a porta velha, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre as nossas vidas, aquilo que o Senhor precisa tratar, aquilo que o Senhor quer que nós reformamos sobre a nossa história. Amém? Neemias capítulo 3, nós vamos transcorrer, irmãos, até a próxima porta aqui. Verso 6 diz assim: E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Passei, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa, que pertenciam ao domínio do governador daquém do rio. E ao seu lado reparou Ziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. E ao seu lado reparou Gedaías, filhos de Arumaf, e defronte de sua casa. E ao seu lado reparou Ratos, filho de Rassabinéias. E a outra porção reparou Malquias, filhos de Arim e Rassabub, filho de Pat-Moabe, como também a torre dos fornos. Podemos assentar em nome de Jesus. Talvez você está procurando entender o porquê desses versos que nós lemos. É porque nós precisamos entender o contexto daquilo que esses homens precisaram edificar. E o verso 12, irmãos, que eu esqueci de ministrar, que diz assim: E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Nós começamos essa campanha, esse propósito, no livro de Neemias, no seu capítulo 3, o verso 1, a qual nós falamos sobre consagração, a porta do gado, a porta da ovelha, que a qual tipificava a própria presença de Jesus Cristo, aonde nós passamos por aquela porta para ter um encontro com Ele. A segunda porta, a qual nosso pastor pregou, falava sobre a porta do peixe, a porta da evangelização, de ganhar almas para o reino dos céus. E hoje nós vamos falar sobre a porta velha. E você reparou nesses três contextos a qual foi lido sobre as portas de Jerusalém? Você vai ver que a porta do peixe, a porta velha, depois dando continuidade aqui, a porta do vale, a porta do monturo, e assim transcorrendo. Você vai ver que todos os homens edificaram a porta e colocaram nela um ferrolho. Não é isso? A única porta que não recebeu um ferrolho foi a porta das ovelhas. Você sabe por quê? Porque nela 24 horas ficava guardas de vigilância, para não deixar o ladrão passar para o lado de dentro. E as outras portas que não tinha guarda, ela era trancada, para que o ladrão não viesse arrombá-la. Mas passando por esse texto aqui de Neemias capítulo 3, verso 6, você fique bem atento, irmãos, ele é cheio de detalhe. Nós vemos que quando a palavra do Senhor fala sobre porta velha, o que vem à nossa memória quando nós falamos de algo que é velho? Joga fora, não é isso? Quando a gente lembra de algo velho, fala assim, algo que tem que ser jogado fora. Se ela era uma porta velha, então por que Neemias não deixou só lá o batente daquela porta, não colocou parede sobre ela e deixou lá dizendo, aqui foi uma porta velha?
Porque Neemias está querendo dizer para nós que a porta velha significa memórias. A porta velha, Neemias está querendo dizer para nós que significa lembranças de tudo aquilo que o Senhor fez para nós chegarmos até aqui. Era isso que Neemias estava querendo dizer. Mas para nós lembrarmos da porta velha, nós temos que voltar lá no livro de Gênesis. Quando Abrão, ele sabe que Ló é levado prisioneiro pelos inimigos. E quando Abrão ele vai com seus 318 homens pegar os inimigos, espregueir o seu sobrinho, ele volta para casa trazendo os despojos. E quando ele volta para casa, ele encontra o rei de Sodoma, de Gomorra, e ele encontra quem? Um santo homem de Deus, que era quem? Melquisedeque. Ali tipificava a própria presença de Deus, porque ele era sacerdote e rei ao mesmo tempo. Você não vai ver isso na história da Bíblia. Ou era sacerdote, ou era juiz, ou era profeta, ou era rei. Não tinha. E ele era o rei de Salém. E quando nós lembramos de Salém, que Salém vem vindo aonde para Salém? Jerusalém. Aonde Jerusalém, conhecida em toda a história da Bíblia, é a terra da paz e da justiça até os dias de hoje. E quando Melquisedeque, ele edifica a primeira porta, a qual é a porta velha que foi edificada desde o princípio, ela vem caminhando, 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 ela é derrubada, é destruída, as muralhas caem, se levanta, as portas são queimadas e se levanta, mas a porta velha sempre está no mesmo lugar. Só foi colocando portas novas, porque a cidade foi ampliando, a cidade foi crescendo, mas o original sempre estava no primeiro lugar, porque de lá não podia sair, porque era Deus dizendo para o povo: não esqueça dos princípios que eu tenho convosco desde o início de tudo. Mas indo mais além um pouquinho sobre esse texto a qual nós lemos, eu vou correr um pouquinho para frente, irmãos, depois a gente volta sobre a porta velha. Quando a gente lê o versículo 7, rapidinho, a palavra do Senhor diz: e ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita e Jadão. Pulando um pouquinho, homens de Gibeão. Quando você ouve a primeira vez a expressão Gibeonitas na Bíblia, você lembra? Josué capítulo de número 9. Quando Josué ele derruba as muralhas, e ele vai para Ai, e Deus dá vitória para ele. E os reis estão todos com medo de que Josué e o Deus de Israel poderia fazer. O que o povo de Gibeonitas, uma grande cidade, faz? Eles se vestem de pano de saco velho, eles vestem sandália velha, eles pegam pão velho, eles pegam vinho velho e vão se encontrar com Josué dizendo assim: Senhor, tem de misericórdia de nós. Abrace, porque nós temos visto que o Deus de Israel tem feito para convosco. E eles ali transcorrendo a história, só para nós ganharmos tempo, ele chega para Josué e fala assim: faça conosco uma aliança, para que o nosso povo não venha a ser destruído. E Josué faz uma aliança com aqueles homens, e depois, sem consultar a Deus, e depois Josué descobre que aqueles homens eram de onde? De Gibeão, os gibeonitas. E aprenda algo: uma aliança feita, ela jamais pode ser quebrada. Uma aliança feita, seja com Deus, ou seja com os homens, ela não pode ser quebrada, porque toda vez que se quebra uma aliança, ela traz consequências até mesmo de morte. Pastor, mas eu não falei, Deus, eu faço uma aliança com os céus. No latim quer dizer aligare, que quer dizer pacto, concerto, comunhão. Isso não pode ser quebrado. Eu te pergunto nessa noite, como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está o seu pacto com Deus? Como é que está o seu concerto para com Deus? Porque isso não pode ser quebrado de maneira nenhuma. E no mais, e quando Josué faz essa aliança com o povo gibeonitas, eles são atacados depois, posteriormente, por muitos reis. Josué vai e defende, mas aí chega um porém na história da Bíblia.
Livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 2, se não me foge a memória, irmãos, me perdoe se eu estiver falhando nisso. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 2, Davi está passando pelo seu reinado, mas a Bíblia fala que há uma grande fome no reinado de Davi, passível até de fome, e Davi vai consultar a Deus, e Deus começa a falar para Davi o quê? Saul quebrou a aliança com os gibeonitas. Pastor, mais de 110 anos passou de Josué para Saul, mas uma aliança não pode ser quebrada em hipótese nenhuma em geração. E a Bíblia fala que no reino de Davi, ele paga por uma aliança que foi quebrada por Saul. Pastor, o que isso tem a ver? Não faça a sua geração pagar pelo seu erro hoje. Não faça a sua descendência pagar pelo seu erro da quebra de aliança com Deus hoje. Não faça os seus filhos, não faça os seus netos pagar pelo erro do nosso pecado na geração de hoje, porque o Senhor, Ele vai cobrar, porque Deus vai, pastor, mas que Deus cobre de mim, mas uma aliança não pode ser quebrada em hipótese alguma. E o que acontece? Quem paga o preço? Davi. 110 anos depois de uma aliança que foi feita, Davi paga o preço, porque Saul quebrou a aliança, tentando matar todos os povos gibeonitas, dizendo assim, não tem nada a ver, não tem problema. E hoje a nossa geração é diferente. Qualquer coisa que a gente tenta introduzir de novo, o que a gente ouve? Isaac, não tem nada a ver não, pastor. Não tem problema, cuidado. Esse não tem nada a ver, não tem problema, trouxe fome para o reino de Davi. Indo mais além um pouquinho, nós já vamos voltar para o texto da porta velha, irmãos, só para nós agregarmos. Aqui tem um contexto da história maravilhoso. Diz que as portas velhas, ela foi feita de madeira, não é isso? Mas Josué, quando descobre que o povo gibeonita mentiu para ele, enganou, Josué toma domínio sobre aquele povo. E o que Josué impõe sobre aquele povo? Você lembra? Você leu Josué capítulo 9 um dia na sua vida? Não? Eu vou contar para você. Josué olha para eles e fala assim, povo de Gibeão, a partir de hoje, vocês serão nossos rachadores de lenha e carregadores de água. Gibeão estava a 12 quilômetros de Jerusalém, mas eles dizem, nós temos uma aliança que não pode ser quebrada. E quantos crentes dentro da casa do Senhor não dão importância para a obra de Deus, e Deus precisa trazer de pessoas de fora para dar continuidade na obra do Senhor? Quantas pessoas que têm uma aliança com Deus? O povo de Gibeão não tinha nada a ver com a reconstrução da muralha, não tinha nada a ver com a porta. Eles podiam rachar madeira lá em Gibeão e dizer, olha Neemias, manda alguém vir buscar, mas ela, não, nós temos uma aliança com Deus que não pode ser quebrada. Nós vamos para Jerusalém, nós vamos rachar lenha, nós vamos carregar água, porque nós temos uma aliança que não pode ser quebrada. Alabaxara camandarabácia. Ei, olhe bem para cá, aprenda algo. Sabe quando você é convocado para vir para a oração e você não vem? Aliança sendo quebrada. Pastor, mas eu tenho meus compromissos. Primeiramente, nós temos que honrar o nosso compromisso para com Deus. É a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. É a palavra do Senhor que está dizendo. Porque hoje nós vivemos uma geração de crente, aonde tudo que nós pomos, pastor, não dá, o Senhor sabe, Deus sabe, que nós estamos fracassando com a aliança que nós fizemos com Deus. É noite de reparo, é noite de reforma, a qual nós podemos dizer, Senhor, eu preciso sair daqui com propósito, eu preciso sair daqui diferente, porque eu não vou mais falhar com o propósito que o Senhor tem com a minha vida. Alabaxara camanácia. O povo de Gibeão estava na onde? Lá dentro de Jerusalém, rachando lenha, carregando água, mas dizendo para Neemias, a aliança não vai ser quebrada por causa de nós. O propósito da muralha não vai ser quebrado. Nós poderíamos rachar lenha lá em Gibeão, não poderia? Poderia, 12 quilômetros de distância. Mas eles falam, nós vamos participar da obra. Aí eu quero ver aqui voluntariamente, quantos estão dispostos a participar da obra do Senhor? São poucos, não tem problema. Deus vai trazer gibeonita de fora, mas a obra não para. São poucos,
Deus levanta gibeonita lá de fora, mas a obra dele não vai parar. A obra do Senhor vai continuar na face dessa terra. Nós já vamos voltar para a Porta Velha, irmãos, para o contexto, mas eu preciso falar sobre esses versículos. Versículo de número 8. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa, trazendo para nós hoje? Não era pessoa simples, eram pessoas estudadas, eram pessoas capacitadas, que eles não tinham nunca sequer colocado a mão numa serra, numa marreta. Eles nunca tinham colocado a mão numa colher de pedreiro, nunca tinha virado massa. E o que tem de crente que hoje fala assim, isso não é minha obrigação. É sim. O que tem de crente hoje dentro da igreja fala assim, olha, eu não vou para a consagração porque a obrigação dos obreiros é sua também. Olha, eu não vou buscar na madrugada porque a obrigação do pastor é sua também, porque para restaurar a obrigação é de todos, para colocar de pé o dever é de todos. Sabe por quê? Ourives quer dizer aquele que trabalha com ouro. Você viu lá as portas de Jerusalém? Você viu o muro sendo colocado ouro no muro? Você viu? Eu não vi. Você viu o boticário, que quer dizer perfumista, colocando essência no muro de Jerusalém? Eu não vi. Você viu o boticário colocando perfume na porta de Jerusalém? Você viu? Eu também não vi. Mas está dizendo, Neemias, eu posso não saber, mas eu quero estar fazendo a obra. Eu não vou usar aquilo que eu estudei, mas eu quero estar fazendo a obra do Senhor. Alava Xaramaia. Aí tem pessoas que hoje falam assim, mas eu não sou obreiro, mas tem que buscar. Ah, mas eu não sou líder de departamento, mas tem que buscar. Mas eu não sou responsável pelo louvor, mas tem que buscar. Porque Deus conta com os verdadeiros na obra dele. Porque Deus conta com pessoas com propósito na obra dele. Eu não ia falar isso não, mas vamos falar. Não era o propósito não. Sobressaiu, quase não deu tempo de terminar. Era outro propósito. Mas o Senhor está falando comigo primeiro, depois acredito que com a igreja. Reforma. Mais um pouquinho. Verso de número 11. E diz o quê? E a outra porção reparou Malquias, filho de Harim, Hassub, filho de Paate, Moabe, como também a torre dos fornos. Você sabe o que isso significa? Não? Eu te explico. A torre dos fornos quer dizer que uma parte da muralha era onde ficava concentrado todos os fornos de Jerusalém que produzia pão e alimento para aquela cidade. Lá era onde ficava todos os fornos da cidade que matava a fome de pão daquele povo. Jesus fala o quê? Eu sou a carne da vida? Jesus fala isso? Jesus fala o quê? Eu sou o peixe da vida? Jesus fala isso? Jesus fala o quê? Eu sou o pão da vida. Então a primeira coisa que eles passam a providenciar, nós temos que reparar aquilo que traz alimento para essa casa, nós temos que reparar aquilo que traz alimento para esse povo. Aí eu te digo nesta noite, como é que nós levamos o alimento do Senhor para esse povo que está aí fora? Como que nós levamos o alimento? Pastor, por intermédio da pregação da palavra. Bom, mas você acha que basta somente chegar nas pessoas e falar assim, olha, Jesus te ama, você acha que isso é pão? Isso é bisnaguinha, meu irmão. Você acha que isso é o quê? Você acha que sair na rua e falar assim, olha, Jesus tem uma obra na sua vida, é pão? Vai matar a fome de alguém? Não vai não, meu querido. O Senhor está dizendo para nós, vamos reparar aquilo que mata a fome, vamos colocar na presença de Deus aquilo que mata a fome do povo, aquilo que tem fome, nós precisamos matar a fome. Sabe por quê? Eles poderiam ter deixado, não,
os fornos deixa para depois. Mas eles dizendo, aquele que trabalha tem fome, então nós temos que matar a fome desse povo. Aí nós fazemos uma pequena pergunta nesta noite. Como que está o nosso assador de pão, que é a nossa vida? Como que está nesta noite? Você viu como é que encheu de fumaça aqui dentro da igreja? Sabe por quê? Porque esse fogo foi tacado aí aleatório. Não tem uma chaminé para tirar para fora. E quando a gente não tem um assador bom, a gente mata as pessoas sufocadas. É isso. Quando a gente não tem um braseiro bom, não tem ali uma cadência boa, a gente mata sufocado. Mas o Senhor disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse pão vivo, ele traz vida. E o que muitas das vezes nós temos matado pessoas e não temos alimentado. E estamos, não, pastor, eu estou fazendo a obra. Não está não, meu querido, nós estamos matando. Mas o Senhor nos chamou para trazer vida. O Senhor disse, porque Ele é vida. E aquele que participar, aquele que beber, aquele que comer, terá vida e vida com abundância. É isso que o Senhor tem para nós. Indo um pouquinho mais além, e a gente volta para a porta, que é o texto, o propósito. Verso de número 12. E ao seu lado reparou Salum, filho de Haloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém. Alguém está com a Bíblia aberta me acompanhando? O que diz o final do verso? Ele... Isso era proibido uma mulher trabalhar. Era proibido. Mas ele fala assim, Senhor, eu não tenho filho homem. Aí Deus fala para ele, o que você tem para a minha obra serve. Para de dar desculpa para Deus, Senhor, mas eu não sei falar, o que você tem para a minha obra serve. Senhor, mas eu não sei, o Senhor está dizendo, ei, o que você tem para a minha obra serve. Para de querer dar desculpa para Deus, Senhor, mas isso, mas aquilo, o Senhor está dizendo, mas o que você tem para a minha obra serve. Basta querer deixar Deus trabalhar com aquilo que nós temos. E Salum, ele não tinha filhos, está dizendo, só tinha mulheres, mas as mulheres estão lá na batalha, estão lá, quem sabe fazendo massa, virando massa, quem sabe carregando pedra, tirando pedra, mas estão com alegria servindo na obra do Senhor. É isso que nós devemos aprender. Isso não era só trabalho de homem, era, mas elas disseram, nós não somos homens, mas nós vamos fazer a obra. Então parte de dizer, eu não sou obreiro, mas eu vou fazer a obra. Eu não canto, mas eu vou fazer a obra. Eu não toco, mas eu vou fazer a obra. Eu não sento nas irmãs, mas eu vou fazer a obra. Eu não sento no altar, mas eu vou fazer a obra. Xarabanturi calabácia. E até quando nós vamos ficar com desculpa? Ah, pastor, mas eu não sou capacitado. Eram mulheres, não poderia estar trabalhando, mas foi liberado, dizendo assim, vai fazer a obra. Pode participar da obra. Vamos aqui para a parte do verso 6. Sobre a porta velha, que era a primeira porta da cidade, que era de antiga Salém, em Gênesis capítulo 14. Versículo 18, se você quiser ler depois da sua casa. Que depois se tornou Jerusalém. Esta porta para nós é um marco histórico da velha Jerusalém e do seu povo, para que se lembrasse da tradição a qual o Senhor tinha dado para eles. Vamos refrescar na nossa memória? Podemos ou não? Quantos aqui tem mais de 10 anos de crente? Mais de 10 anos, irmãos. Quantos aqui tem mais de 10 anos de crente? Que hora que nós chegamos no culto hoje? O culto começa às 19h30, sim? Que hora que nós chegamos no culto hoje? Eu me atrasei, cheguei 7h32 aqui. Há 10 anos atrás a gente chegava no culto 10 para 7, para tirar pelo menos 40 minutos de joelhos. É ou não é?
E o povo trabalhava igualzinho nós trabalhamos hoje. Detalhe, antigamente o serviço era tudo braçal, não era computadorizado. Cansava-se muito mais, mas estava 10:07 na igreja orando. Será que Deus mudou esse marco da nossa vida? Mudou? Mas a gente precisa voltar para aquilo que nós aprendemos. A palavra do Senhor fala o que para nós? Permaneça naquilo que não aprendeste. A palavra do Senhor fala o que para nós? Permaneça naquilo que aprendeste. Eu tenho certeza que nenhum que está aqui, cristão, aprendeu errado lá atrás. Aprendeu? Você foi ensinado errado lá atrás? Você aprendeu a palavra, que é busca, que é renúncia, que é desejo de servir a Deus, que é ter propósito de servir a Deus. A gente cansa. Eu estou desde domingo trabalhando, levantando 5 horas da manhã. Estou desde domingo, não tive folga, trabalhei domingo. Estou vindo uma semana exaustiva, preguei domingo, preguei quarta-feira. Então você prepara sermão, seu corpo se desgasta, é cansativo. Mas o Senhor mudou. Então é nessa noite que o Senhor está dizendo: ei, vamos restaurar as nossas lembranças que nós tínhamos com Ele. Vamos restaurar as memórias que nós tínhamos com Cristo lá atrás. Você lembra que antigamente, não, pastor, o senhor é saudosista? Não, não sou saudosista não. Mas você lembra que antigamente atrás, quando a gente chegava o pé na calçada da igreja, a glória já estava do lado de fora da igreja. A gente sentia a presença de Deus. Só de chegar na calçada da igreja a gente era tocado pelo poder do Espírito Santo. Mas o Senhor não mudou, Ele é o mesmo. A glória do Senhor não mudou, a glória é a mesma. Mas nós temos ocupado o tempo de Deus com as coisas presentes. E o Senhor está dizendo: ei, lembra da porta velha, ela não está trancada, ela continua aberta, para nós lembrarmos daquilo que o Senhor continua fazendo para conosco. Indo mais um pouquinho, as horas se foram, irmãos. A porta velha simboliza o que? As nossas memórias, que precisa ser guardada por Deus. E talvez sarar os nossos traumas que nós viemos carregando de lá para cá. Porque nós vivemos cristãos com traumas ainda do passado. Mas a palavra do Senhor que nós falamos, porque para que Deus nos livre dos maus pensamentos, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Nós pedimos: Senhor, livra daquele trauma que eu carrego ainda do meu passado. Indo mais um pouquinho. Por isso, precisamos renovar o quê? O que a palavra do Senhor fala para nós? Livro de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Renovação. Pastor, mas o senhor está dizendo para mim que eu preciso voltar a buscar a presença do Espírito Santo 10 anos atrás. Aí a palavra do Senhor está dizendo agora que eu tenho que renovar, sim. Mas aquele que busca no Senhor renovarão o quê? As suas, ele está dizendo essas forças espirituais. Então não justifica a gente orava 40 minutos lá atrás antes de vir para o culto e hoje a gente não ora. Não é isso que o Senhor está dizendo. É buscar mais renovo da parte do Senhor. É isso que Romanos está dizendo para nós. Sobre renovar a nossa mente e o nosso entendimento. É manter o propósito. E no mais, está sempre com o capacete da salvação para a proteção da nossa mente. Efésios 6, 17. Precisamos saber que a nossa história, ela foi, ela é e será marcada pela presença de Deus, mesmo antes do nosso nascimento, que está lá em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Quando Jeremias está lá, Deus fala para ele: antes que saísse do ventre eu já te escolhi, já te santifiquei, já te dei as nações por profeta. Não foi isso que Deus disse para Jeremias? Então nós devemos entender o quê? Que precisamos saber que a nossa história ela foi marcada pela presença de Deus antes do nascimento. Você pode ler Salmo 139, versículos 17, 18, 19, também vai dizer a mesma coisa. Mas não podemos também ficar presos no passado. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é audacioso? Você é corajoso nesta noite? Você é? Não precisa responder. Para mim,
Você está vivendo o novo de Deus? Você está vivendo o novo de Deus? Sim ou não? Responde para você, não para mim. Você está vivendo o novo de Deus? Tá? Se tá, continua. Se não tá, passa a buscar. Reforma. A porta velha tem que sempre continuar lá, para a gente lembrar da onde a gente está vindo e para onde a gente quer chegar. Finalizando um pouco sobre esse texto, não vou dar continuidade. A reforma da porta velha de Jerusalém, aonde ali lembrava a marca, o encontro com o povo tinha tido com Deus lá no passado. Ali trazia a lembrança de quando Abrão, sem nem saber quem era Deus, ele ouve uma voz dizendo assim: sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela, do meio da tua terra, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abrão, ele olha assim, dizendo assim: eu não conheço, mas eu obedeço, porque eu vou fazer o que o Senhor tem para a minha vida. É para o povo lembrar daquilo que eles passaram dentro da terra do Egito, mas o Senhor não deixou eles lá desmorecer. É para o povo lembrar de tudo aquilo que eles passaram no meio do Mar Vermelho, mas Deus estava com eles presente naquele lugar. É para o povo se lembrar de todos os milagres que Deus operou na vida deles, que Deus sempre estava no mesmo presente, no mesmo lugar, e Deus não tinha mudado a sua percepção sobre o povo. E nesta noite o Senhor, o Senhor está trazendo para nós, é noite de nós restaurarmos, é noite de nós reformarmos a nossa porta velha, a porta velha de quando nós aceitamos Jesus e nós éramos uma coisa, a porta velha de quando nós dizemos: Senhor, eu quero batizar nas águas, porque eu quero ter comunhão com o Senhor mais, Senhor, eu quero ter essa oportunidade. O Senhor está dizendo: restaura a minha presença na tua vida, restaura o primeiro amor na tua vida, restaura a primeira comunhão sobre a tua vida. E para de dar desculpa dizendo: Deus, eu sou só um baterista, não tem que ler. Tem que ler. Para de dar desculpa dizendo: Deus, eu sou só um mídia social da igreja, eu não tenho que aprender. Tem que aprender, todos nós temos que aprender, porque lá tinha ourives, lá tinha boticário, lá tinha mulheres trabalhando, dizendo assim: eu não fui chamado para esse propósito, mas eu quero viver a reconstrução. Não era para mim estar aqui, mas eu quero viver essa reconstrução que o Senhor tem para este povo. É a palavra, irmãos. Porta velha, restauração. E cuidado com a aliança que você fez, que ela não pode ser quebrada. Muito cuidado nessa noite. Aliança significa pacto, comunhão. Então cuidado com a aliança que você fez com Deus, para ela não ser quebrada. Cuidado. Porque a nossa geração, ela tem que ser marcada pelo nosso legado de bênção e de vitória, não pelo nosso fracasso. Sabe por quê? A Bíblia fala para nós no livro de Ruth, capítulo 1, que um homem chamado Elimeleque, ele sai de Belém. Belém quer dizer casa de pão. Casa de pão tem que ter forno, não tem? Elimeleque sai da casa do pão e vai para a terra de Moabe. Para quê? Para morrer e seus 2 filhos morrer com ele. Então cuidado, cuidado, não saia da posição que Deus te colocou, cuidado, mas reforma aquilo que o Senhor tem. Sabe por quê? Quando a gente lembra da porta velha, só mais 2 textos para a gente finalizar aqui, só vou lembrar o texto. Quando a gente lembra da porta velha de Neemias, ela tem mais 2 significados dentro da palavra do Senhor, em 2 textos da palavra do Senhor. E isso quer dizer aquele que está em evidência. A porta velha de Neemias, capítulo de número, rapidinho, irmãos, eu vou achar o texto, eu anotei aqui para não esquecer. Neemias capítulo 3, versículo de número 6. A porta velha, ela também significa a porta de esquina. Porque você vai ver alguns comentaristas dizendo que Jerusalém, ela era um pouco circular. E a porta velha, ela ficava bem na esquina. O texto me fugiu, irmãos. Eu achei que eu marquei, mas eu não marquei. O texto me fugiu. Mas se não me falha a memória, 2 Reis, capítulo 14, versículo 13
E Jeremias capítulo 38, versículo 23, depois eu posso passar para você, que fala que a porta velha é a porta de esquina. Alguém mora em casa de esquina aqui ou não? Tem alguém que mora em casa de esquina aqui? Não. Mas se você for procurar na rua, qualquer rua, o primeiro ponto de referência seu vai ser o quê? Porque na esquina tem um muro assim. Porque na esquina o portão é pintado dessa cor. Porque na esquina o muro é diferente. É ou não é verdade? Porque na esquina tem uma árvore grande e florida. Então nós somos o quê? Nós somos a referência desse mundo. Então cuidado. Porque se você chegar aqui e for para qualquer cidade, a pessoa vai passar um endereço e vai falar assim, ó, quando você chegar numa esquina florida, você vira. Você vai ficar com o que na sua memória? Eu não posso esquecer da esquina florida que eu tenho que virar. E Jeremias fala, 2 Reis fala, que a porta velha, ela não vai dizer nesse termo, mas vai dizer que a porta de esquina é a mesma porta velha, é a referência, que todos olham e falam assim, é naquela esquina, é naquele lugar. Então nós somos a referência de Deus nessa terra. Então o Senhor está nos chamando para uma grande reforma. O Senhor está nos chamando para algo novo de Deus. Mas se lembrar para não se esquecer de como o Senhor nos chamou. Para nós não se esquecermos do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Não vou continuar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.